Meus amigos, como tornar realidade a utopia da prevalência dos valores da civilização sobre a barbárie no mundo é o título do tema que iremos apresentar a partir deste momento. Esta nossa apresentação representa a continuação de um vídeo anterior em que nós tratamos, quando nós abordamos como tema, como fazer com que as utopias planetárias se realizem visando a construção de um mundo melhor. O que nós pretendemos apresentar a partir deste momento é o terceiro dos 12 vídeos que nós abordaremos, considerando as 12 utopias planetárias que precisam ser realizadas visando a construção de um mundo melhor e contribuir para a conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente. Portanto, este é o terceiro vídeo que nós apresentamos falando sobre as 12 utopias. Este é o terceiro vídeo em que consideramos a terceira das 12 utopias que nós consideramos ao tratar do tema, como fazer com que as utopias planetárias se realizem visando a construção de um mundo melhor. Abordamos inicialmente a utopia da paz mundial, como realizá-la, e com isso deixando-a de ser uma utopia. No segundo tratamos de uma outra utopia, que é a construção da democracia em todos os países do mundo. Haja vista que apenas 8% dos países do mundo praticam a democracia plena. Os 92% restantes são governados ou por ditaduras ou por falsas democracias. Neste terceiro nós vamos tratar da questão da civilização versus barbárie. É um confronto que vem se eternizando. Tem sido um longo confronto. E o que nós pretendemos mostrar é como fazer com que a civilização se sobreponha à barbárie em todas as partes do mundo, a fim de que possamos construir um mundo melhor. Nós, inicialmente, queremos observar que há uma necessidade imperiosa de a humanidade evoluir do seu estágio de barbárie desde a antiguidade até a era contemporânea para o de civilização, para colocar um fim à violência entre todos os seres humanos em todo o mundo, que se manifesta de que forma? Na escalada dos conflitos sociais no interior das nações e com as guerras intermináveis entre as nações e os povos, na exploração do homem pelo homem, da qual resultaram as desigualdades sociais, com a escravidão durante o período do escravismo, a servidão humana no feudalismo e a expoliação da força de trabalho assalariado no capitalismo. E, além disso, também abordar
a necessidade de colocar um fim na devastação ambiental, que também representa uma barbárie, da qual resultaram as mudanças climáticas catastróficas, que tentem a ser catastróficas, e as pandemias, que já muitas delas ocorreram ao longo da história da humanidade, como a peste bubônica, por exemplo, a gripe espanhola, e mais recentemente convivemos com o coronavírus. Tudo isso que nós abordamos trata-se de violência praticada contra a existência dos seres humanos. A barbárie produziu e continua produzindo violência sem limites contra a humanidade. Apesar de muitos pensadores atribuírem equivocadamente ao estágio atual da humanidade como de civilização, eu estou contestando que nós estejamos vivendo num estágio de civilização, porque a barbárie ainda se faz presente no mundo em que vivemos. Apesar de alguns avanços civilizacionais alcançados, a civilização só prevalecerá em nosso planeta quando uma nova ordem mundial civilizada a ser construída vier a adotar o lema universal de liberdade, igualdade, fraternidade, como a herança do iluminismo, em benefício de toda a humanidade. Até o presente momento, a humanidade evoluiu da condição de selvageria para a de barbárie. Observem bem, o mundo só conheceu duas condições humanas: a de selvageria e a de barbárie. Falta evoluir para a condição de civilização ao longo da história. A selvageria iniciou-se com o surgimento da espécie humana, quando os seres humanos viviam em comunidades primitivas nas árvores e cavernas, em meio às grandes feras selvagens. A luta pela sobrevivência no confronto com as feras selvagens contribuía, observem bem, essa luta contra as feras selvagens contribuía para que houvesse grande solidariedade entre os seres humanos no interior de uma mesma comunidade, não havendo, portanto, violência entre eles. Nesse estágio, a violência entre os seres humanos pode ter iniciado na disputa entre as comunidades primitivas rivais pelas fontes de alimentos, quando escasseavam. O principal progresso desse período foi a formação da linguagem articulada. Foi a partir desse período histórico que a linguagem entre os seres humanos se tornou articulada. Como consequência da incerteza quanto às fontes de alimentação, parece ter nascido nesta época a antropofagia de inimigos em guerra, que subsistiu por muito tempo. Este foi um período da pré-história, em que predominava a apropriação pelos seres humanos de produtos da natureza, prontos para serem utilizados como os frutos, as nozes e as raízes que serviam de alimento. Seres humanos se alimentavam neste período pré-histórico de animais aquáticos e faziam uso do fogo para cozinhá-los. Passaram a utilizar instrumentos de pedra sem polimento e faziam uso
do fogo para... Ou melhor, eu falei que nessa época da pré-história, em que predominava a apropriação pelos seres humanos de produtos da natureza prontos para serem utilizados, basicamente o que se fazia era a coleta de frutos, nozes, raízes que serviam de alimentos. Os seres humanos se alimentavam de animais aquáticos e faziam uso do fogo para cozinhá-los, conforme já falei. Passaram a utilizar instrumentos de pedra sem polimento da primitiva Idade da Pedra. A defesa contra os animais selvagens e sua caça deram origem às primeiras armas, que foram a clava e a lança. A invenção do arco e da flecha possibilitou a caça aos animais como um alimento regular, com uma das ocupações normais e costumeiras. O arco e a flecha foram para a época selvagem o que a espada de ferro foi para a barbárie na Idade Média e a arma de fogo para a barbárie na era contemporânea. Então, meus amigos, o que nós relatamos foram eventos que historiadores, arqueólogos, antropólogos estudaram. O que nós relatamos é o resultado de muita pesquisa, de muita gente, e chegou à conclusão de que nessa época primitiva os seres humanos viveram da forma conforme eu relatei. A barbárie que sucedeu à selvageria surgiu na antiguidade, com a escravidão. Eu fiz a referência ao fato de que os primeiros escravos foram os inimigos em guerra. E antes de utilizá-los como mão de obra nas suas atividades, os vencedores daquelas guerras primitivas praticavam antropofagia, ou seja, comiam os seus inimigos. Era uma prática muito comum nesse período primitivo. E isto nós estamos falando do período da selvageria. É por isso que o termo selvageria se aplica devido a essas circunstâncias que estamos lhes apresentando. Lhe mostramos que no início essas comunidades eram muito solidárias entre si, porque lutavam contra um inimigo comum, as feras selvagens. E mostramos também que os primeiros confrontos entre os seres humanos, entre comunidades humanas, aconteceram na luta pelos territórios que serviam de fontes de alimentos. Então foi dessa disputa entre as comunidades primitivas pelas fontes de alimentos, quando elas se escasseavam, que surgiram os primeiros conflitos, as guerras entre comunidades, vamos dizer assim. E os inimigos se tornaram, no início, em fontes de alimentação para a comunidade vencedora, e mais tarde, aí já no estágio mais avançado da selvageria, já passaram a serem utilizados como mão de obra, vamos dizer assim, para as suas atividades. E isso corresponde exatamente ao período da barbárie, que surgiu na antiguidade com a escravidão. Então a característica marcante da barbárie
na antiguidade é a escravidão. Imediatamente após o estágio de selvageria, conforme já lhes falei. As guerras entre as comunidades primitivas, pelas fontes de alimento, deram origem à escravidão, conforme já lhes falei. Dos povos vencidos, que passaram a ser utilizados como força de trabalho pelos povos vencedores. Em seus primórdios, a barbárie teve como característica distintiva a criação de gado e a agricultura, quando se incrementa a produção econômica por meio do trabalho escravo. A propriedade privada nasce neste período, com a exploração da agricultura e o consequente domínio de um grupo sobre o outro no seio da sociedade. A diferença entre ricos e pobres veio somar-se à diferença entre homens livres e escravos. E a nova divisão do trabalho acarretou uma nova divisão da sociedade em classes sociais. Ou seja, aquelas detentoras de propriedade, a propriedade que antes pertencia a todos, a toda a comunidade, passou a pertencer, pelo menos parte dela, como propriedades individuais. A diferença de riqueza entre os diversos chefes de família destruiu as antigas comunidades primitivas, quando o trabalho comum da terra exercido pelas comunidades primitivas chegou ao fim. A barbárie teve início, portanto, na antiguidade, que se caracterizou pelo modo de produção escravista, do ano 4000 a.C. até 416 d.C., 476 d.C., quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. A barbárie evoluiu durante a Idade Média, entre os anos 476 d.C. até 1453, quando ocorre a queda do Império Romano do Oriente. Caracterizando-se pelo modo de produção feudal. Em algumas regiões da Europa, alcançou a Idade Média moderna, de 1453 até 1789, com a eclosão da Revolução Francesa. Bem, voltando ao que eu lhes falei, eu coloquei que a barbárie teve início na Antiguidade, que se caracterizou pelo modo de produção escravista, quer dizer, baseado no trabalho escravo, desde o ano 4000 a.C. até 476 d.C., quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano, onde hoje se localiza a Itália. Depois, a barbárie evoluiu durante a Idade Média, entre 476 até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. Aí, a queda de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Caracterizando-se que nesse período se caracterizou de 473, 76 depois de Cristo até 1453, se caracterizou pelo modo de produção feudal em algumas regiões da Europa. Alcançou a Idade Moderna de 1453 até 1789, com a eclosão da Revolução Francesa. Agora, eu queria observar que de 476 até 1453, a barbárie se caracterizou pelo modo de produção feudal em algumas regiões da Europa, que era baseada no trabalho servil, ou seja, na servidão, que diferia do trabalho escravo. Porque na servidão as pessoas, as famílias,
viveu nas propriedades dos grandes proprietários daquela época e produzia, e parte da produção que realizava ficava para ele próprio e o restante era entregue ao proprietário da terra. E, de modo geral, essa divisão era meio a meio. E então o modo de produção feudal se caracterizava dessa forma, diferentemente do modo de produção escravista, em que o trabalhador escravo praticamente não tinha... Ele trabalhava por imposição do seu proprietário. A partir de 1789, com a eclosão da Revolução Francesa, deu origem à Revolução Francesa, abriu caminho para que ocorresse o Renascimento, a Revolução Científica, a Revolução Comercial com os descobrimentos marítimos e o início da Revolução Industrial, que se caracterizou pelo vertiginoso crescimento do modo de produção capitalista. Então, efetivamente, o capitalismo ele surgiu no interregno entre 1453 e 1789, mas adquiriu a sua maturidade, a sua essência, a sua hegemonia como modo de produção, porque ainda passou a conviver com o modo de produção feudal por algum período, mas passou a ser dominante a partir da Revolução Industrial, que se caracterizou pelo vertiginoso crescimento do modo de produção capitalista. Então, depois de passar pela selvageria, pela barbárie, aí passamos a conviver com o período, a Idade Contemporânea. Depois de passar pela Antiguidade, pela Idade Média, pela Idade Moderna, até alcançar a Idade Contemporânea, que compreende de 1789 até os dias atuais, se destacando pelo grande avanço da ciência e da tecnologia. Então, em rápidas palavras, o que nós tivemos, a história da humanidade apresentou essas características que há pouco relatei. Mas uma coisa que marcou todo esse processo de evolução, desde da barbárie que ainda nós estamos convivendo, passando pelos diversos momentos da Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna, até a Idade Contemporânea, todos se caracterizaram pela presença de conflitos armados de grandes proporções. Mas culminou todo esse processo com o processo de globalização econômica e financeira. Globalização esta que teve seu início, efetivamente, a partir da Revolução Comercial, com os descobrimentos marítimos, com a descoberta do Novo Mundo, das Américas. A barbárie da Idade Contemporânea, como a barbárie primitiva, se caracteriza pela violência desenfreada e pelo desprezo do ser humano. Nos últimos 5 séculos, a barbárie tem aumentado
permanentemente. Ano a ano, década a década, a violência e o desprezo pelo ser humano tem aumentado, parecendo não haver um limite para este fenômeno. Algo muitíssimo pior. Os homens e as mulheres se acostumaram com a barbárie. Já não existindo espanto, estranheza, nem horror frente aos atos desumanos. A barbárie é marcada ao longo da história da humanidade pelos conflitos entre impérios, nações e povos, sendo raríssimos os anos nos quais nenhuma guerra aconteceu no planeta. As estatísticas de mortes demonstram o crescimento da barbárie ao longo da história da humanidade. As guerras púnicas de 264 a 146 a.C. causaram a morte de 1 a 2 milhões de pessoas. As guerras médicas de 499 a 449 a.C. causaram mortes cujas estimativas são muito imprecisas, por se tratar de um conflito muito antigo. Isso é, as guerras médicas, né? A Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, causou a morte de 2 a 3 milhões de pessoas. A Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, causou a morte de 5 a 8 milhões de pessoas. As Guerras Napoleônicas, de 1803 a 1815, causaram de 3 a 7 milhões de mortos. A rebelião Taiping, isso já na Ásia, de 1850 a 1846, causou a morte de 30 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, causou a morte de 15 a 20 milhões de pessoas. A Guerra Civil Russa, de 1918 a 1921, causou a morte de cerca de 10 milhões de pessoas, isso depois da Revolução Russa. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945, causou a morte de cerca de 20 milhões de pessoas. E a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, causou a morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Desde o final da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1992, ocorreram 149 guerras. Então, observe o seguinte: a quantidade de guerras e de mortos tem sido de milhões ao longo do tempo, conforme nós relatamos anteriormente. E desde o final da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1992, ocorreram 149 guerras, meus amigos, quando morreram mais de 23 milhões de pessoas. A estimativa abrangendo todas as mortes ocorridas desde 1914 até o momento atual chegou a um total de 187 milhões de mortos em atos bélicos ou extermínio sistemático. A violência dos conflitos em nossa época não tem paralelo na história. Desde o século XX, as guerras foram guerras totais contra combatentes e civis sem discriminação. As guerras mais recentes aumentam continuamente essas estatísticas de morte. Vários são os países que podem se constituir em focos de eclosão de guerra no mundo no século XXI, destacando-se entre eles os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Síria, Israel, Irã, Coreia do Norte, Índia, Paquistão e Afeganistão, e mais recentemente a Ucrânia. Na era contemporânea, o xadrez geopolítico internacional aponta a existência de 3 grandes protagonistas: Estados Unidos, China e Rússia. Na atualidade, além dos Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França são detentores de armas nucleares. A Índia, também a Coreia do Norte, Paquistão e Israel são detentores de armas nucleares. Relatórios de especialistas acusam Israel de possuir amplo arsenal nuclear.
Por sua vez, Irã e Síria são acusados de terem programas secretos de armas nucleares. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial estabeleceram uma nova forma de barbárie eminentemente moderna, bem pior em sua desumanidade assassina do que as práticas guerreiras dos conquistadores bárbaros do fim do Império Romano. A Grande Guerra, de 1914 a 1918, abre a etapa mais sanguinária da história mundial. 1914 começa com sacrifícios ilimitados, no afã de eliminar o inimigo. Sacrifício este que incorpora a própria população civil. Foi a primeira vez na história da humanidade que a população civil se viu engolfada na guerra. Foi alvo também da guerra. Diferentemente das guerras anteriores, que normalmente geralmente as cidades, eram as últimas a serem objetos da ação belicista. Então, como eu disse, 1914 começa com sacrifícios ilimitados, no afã de eliminar o inimigo. Sacrifício este que incorpora a população civil. 1914 começa com a era da guerra total. A ausência de distinções entre combatentes e não combatentes. Nós podemos afirmar que a barbárie moderna, ou a barbárie gerada no seio das sociedades ditas civilizadas, se caracteriza pelo uso de meios técnicos modernos, industrialização do homicídio, extermínio em massa, graças às tecnologias científicas de ponta. Se caracteriza também pela impessoalidade do massacre. Populações inteiras, homens e mulheres, crianças e idosos, são eliminados com o menor contato possível entre quem toma a decisão de matar e as vítimas. Pela gestão burocrática, repito, se caracteriza pela gestão burocrática administrativa, eficaz, planificada, racional, em termos instrumentais, dos atos bárbaros, e pelo uso da ideologia legitimadora do tipo moderno, biológica, higiênica, científica. No século XX, as crises do capitalismo resultaram sempre em revoluções sociais, visando a derrubada do sistema capitalista, como ocorreu na Rússia em 1917, na China em 1949 e em Cuba em 1959. Entre outras, com a implantação do sistema socialista, ou, quando não é o sistema socialista, quando não é uma revolução que leva à implantação do socialismo, ocorre com as contra-revoluções, com a implantação de ditaduras, como a fascista, como ocorreu na Itália da década de 1920 com Mussolini, e a nazista, como ocorreu na Alemanha com Hitler na década de 1930, entre outras. O genocídio nazista contra os judeus, ciganos e comunistas, o uso da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, o Gulag, ou seja, a ditadura stalinista, a guerra do Vietnã, o ataque terrorista ao World Trade Center em New York, as duas guerras do Iraque, a guerra do Afeganistão e a guerra civil da Líbia e da Síria exemplificam da maneira mais acabada possível a barbárie que caracteriza o mundo que vivemos. O mundo como uma organização social, política, cultural está em desintegração. Os sinais são evidentes em todas as partes do planeta. Um desses sinais é o agravamento da situação econômica e social
em todos os países na era contemporânea, que tende a tornar incontrolável o crescimento da violência. Nos últimos tempos, a desigualdade na distribuição da renda cresceu nos países capitalistas centrais e periféricos. O que parece ser um fenômeno global é o avanço da pobreza, que se refere a um nível de recursos abaixo do qual não é possível atingir o padrão de vida considerado mínimo em uma sociedade e época determinadas, e da pobreza extrema, ou miséria, que é o nível mais baixo de distribuição de renda, bens ou privação. Tudo isso está ocorrendo no mundo em que nós vivemos. Na atualidade, 33% da população dos países capitalistas periféricos encontra-se em estado de miséria. O resultado do agravamento das tensões sociais em todo o mundo e da incapacidade financeira dos Estados nacionais de atender em cada país as demandas sociais, devido à crise fiscal agravada pela crise econômica e financeira mundial, poderá levar à formação de amplos movimentos de massa, que poderá tomar a forma de guerra civil ao nível de cada Estado nacional. Isso significa dizer que em cada país poderemos nos defrontar com a luta sem quartel de todos contra todos, pelo poder, renda e riqueza. A legitimidade das estruturas do Estado Nacional e, portanto, de sua habilidade de manter a ordem será colocada em xeque. A violência, que já dá sinais evidentes de agravamento na era contemporânea, tende a assumir dimensões catastróficas no futuro. É a barbárie elevada ao mais alto grau. O termo barbárie tem dois significados distintos, mas ligados entre si: crueldade de bárbaro e falta de civilização. E esta é a verdadeira definição de barbárie. Crueldade de bárbaro e falta de civilização. Pode-se afirmar que estamos, na atualidade, em um momento de transição, em que o mundo anterior, caracterizado pela barbárie, está tornando imperativo o advento da civilização. Nunca, na história da humanidade, a necessidade imperiosa de que a civilização se imponha em nossa sociedade se tornou tão evidente como na era contemporânea. E isso significa que esse imperativo de civilização se impõe como a necessidade do surgimento de um novo mundo. O novo mundo pode significar uma nova ordem mundial, edificada racionalmente pela humanidade para superar a barbárie atual traduzida na violência entre os homens, na catástrofe ambiental e na conflagração global. No momento prevalece a barbárie, em que os supremos interesses da humanidade não são considerados em cada país e no mundo. É preciso fazer com que a nova ordem mundial, baseada na cooperação entre as nações e os povos, se sobreponha à barbárie reinante. É preciso que a civilização se sobreponha à barbárie, que vem caracterizando a história da humanidade, desde a antiguidade. Neste quadro de perspectivas sombrias, urge atacar o mal da barbárie pela raiz, com a construção de uma nova ordem mundial em substituição a uma ordem capitalista dominante, geradora dos atentados à civilização em todos os quadrantes da Terra, que se registram há mais de 500 anos. As forças vivas defensoras da civilização precisam se aglutinar em todo o planeta para se contraporem às forças da barbárie. O futuro da humanidade depende do desfecho deste confronto. Para tanto, é preciso que haja uma transição que pode ser a reforma do capitalismo com a construção do estado de bem-estar social, como construído nos países escandinavos,
que, sendo um híbrido entre o que existe de mais positivo nos sistemas capitalista e socialista, prepararia o terreno para a conquista de elevado nível de civilização, com a construção do socialismo democrático em todos os países do mundo. E este é que seria o caminho que permitiria fazer com que a humanidade evoluísse da condição de barbárie para a de civilização, construindo inicialmente o estado de bem-estar social, nos moldes dos países escandinavos, para um estágio mais avançado de desenvolvimento, evoluir para o socialismo democrático, que, por sinal, será objeto de nossa apresentação como uma das utopias que precisariam ser construídas. Da mesma forma que a utopia da construção do estado de bem-estar social em todos os países do mundo. Porque o estado de bem-estar social só está presente na Escandinávia, só em 5 países do mundo. Então, como já lhes disse, a política de bem-estar social, quer dizer, o estágio de construção do estado de bem-estar social deveria preceder a implantação do socialismo democrático. A Escandinávia é o berço do modelo de sociedade mais igualitário que o capitalismo já conheceu. É por isso que eu defendo essa transição, passando pelo estado de bem-estar social. O sucesso desse modelo, do modelo de bem-estar, do estado de bem-estar social na Escandinávia, se deveu à combinação de um amplo estado de bem-estar social com rígidos mecanismos de regulação das forças de mercado. Então, o capitalismo, ele não é selvagem na Escandinávia. Então, essa regulação das forças de mercado tem sido capaz de colocar a economia em uma trajetória dinâmica, ao mesmo tempo em que alcançava os melhores indicadores de bem-estar social entre os países capitalistas. O modelo escandinavo de desenvolvimento político, econômico e social deveria servir, como já lhe disse, de referencial como modelo de sociedade a ser perseguido por todos os povos do mundo para a conquista da civilização, porque os países escandinavos são considerados os mais bem governados do planeta. São os que apresentam o maior progresso político, econômico e social, e são os que têm os povos mais felizes do mundo. Os indicadores de felicidade entre os países do mundo, os países escandinavos estão no topo do ranking dos países mais felizes do mundo. Só assim a sociedade poderá alcançar elevado nível de desenvolvimento político, econômico e social. E o lema liberdade, igualdade e fraternidade, herança do iluminismo, poderá se tornar realidade no mundo. Este lema, invocado durante a Revolução Francesa, que é universal, porque traduz os anseios de todos os seres humanos, precisa ser assumido pela humanidade. Para fazer com que a civilização prevaleça sobre a barbárie, é preciso que as forças vivas, defensoras da civilização, se aglutinem em todo o planeta para se contraporem às forças da barbárie. O futuro da humanidade depende do desfecho deste confronto. Para efeito da nossa apresentação, meus amigos, nós nos apoiamos em 2 publicações, aliás, 3 publicações. A primeira, de nossa autoria, Como fazer com que as utopias planetárias se realizem visando a construção de um mundo melhor. O segundo trabalho de nossa autoria tem o título A Difícil Caminhada da Humanidade Rumo à Civilização.
O primeiro trabalho, como fazer com que as utopias planetárias se realizem, visando a construção de um mundo melhor. Se as pessoas quiserem ter acesso a um texto escrito a respeito deste artigo, podem acessar o site do academia.edu e tentar obter o texto. O segundo, a difícil caminhada da humanidade rumo à civilização, nós publicamos no LinkedIn, no site do LinkedIn. Então, quem desejar ter acesso a esse texto, basta acessar o site do LinkedIn para obtê-lo. O terceiro texto que nós nos apoiamos para fazer nossa apresentação é um texto que tem como o texto de Michael Lowy. O título do texto é Barbárie e Modernidade no século XX. Esse texto foi publicado no Brasil pelo jornal Em Tempo e originalmente em francês na revista Critique Communiste, número 157, Hiver 2000. Então, este, meus amigos, foi o terceiro vídeo que nós apresentamos, procurando mostrar como a utopia da conquista da civilização pode ser realizada para se sobrepor à barbárie. Nós fizemos um relato de como a barbárie evoluiu da condição de selvageria nas comunidades primitivas, passando pela antiguidade, pela Idade Média, pela Idade Moderna e pela Idade Contemporânea. Vários modos de produção social surgiram, desde o escravista na antiguidade, passando pelo modo de produção feudal até o capitalismo, e esta evolução apresentou como uma característica marcante a barbárie, depois do período de selvageria. E o que eu proponho efetivamente é que a civilização se sobrepõe à barbárie. Porque se sobrepor à barbárie significa acabar com as guerras, com a exploração do homem pelo homem, a pobreza, as desigualdades econômicas e sociais. Porque ao realizar tudo isto, quer dizer, levar tudo isto ao fim, criará as condições para que a civilização se imponha e a barbárie seja um fato do passado. E vocês devem ter observado que nossa proposta de construção da civilização passa, primeiro, pela substituição do capitalismo, pelo estado de bem-estar social, que é o modelo de sociedade que está presente na Escandinávia e que representa um avanço extraordinário em relação a todos os países do mundo. Não é por acaso que os povos da Escandinávia são os mais felizes do mundo. Então nós deveríamos passar primeiro por esse estágio, até alcançar o que eu considero o ápice de todo o desenvolvimento humano, o socialismo democrático. Esse tema, socialismo democrático, como também o estado de bem-estar social, será objeto também de apresentações nossas oportunamente.
Portanto, meus amigos, espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação ao demonstrar a necessidade de que a civilização se sobreponha à barbárie que está presente em nossas vidas desde a antiguidade até a era contemporânea. Deixo aqui meu abraço fraternal para todos.